tarde, boa tarde. Olha, na última aula nós estávamos vendo vetores, né? Particularmente estávamos vendo o produto vetorial, que, conforme eu tinha dito, é um produto específico do R3, né? do espaço. E, bem, então era isso que estávamos vendo, vamos continuar daí. Então, produto vetorial. Vetorial. Então, nós tínhamos visto o seguinte, que se eu pego dois vetores do espaço, o produto vetorial desses dois vetores, no caso, digamos que o vetor V está aqui, e o vetor U, digamos, está entrando aqui no quadro, né? Aí o produto vetorial deles é um terceiro vetor que é perpendicular aos dois, né? Deixa eu colocar aqui, digamos que esse aqui é o U, e esse aqui é o V. Então o UV vai ser um vetor aqui, o U vetorial V é um vetor que é perpendicular tanto ao U quanto ao V. E obedece à regra da mão direita, né? Se você pegar na reta suporte que é na reta suporte do produto vetorial, você tem que pegar de um jeito que o U seja aproximado do V pelos 4 dedos, aí o dedão indica o sentido do produto vetorial. E outra coisa que nós vimos ainda é que se esse U, as componentes dele são assim, e o V, as componentes dele são assim, tem uma forma prática da gente calcular o produto vetorial, que é usando o determinante de matriz 3×3, né? Em que a gente faz assim, coloca aqui na primeira linha os elementos da base canônica, na segunda linha as componentes do primeiro vetor, na terceira as componentes do segundo vetor. E aí faz esse produto aí, né? Vai dar uma coisa assim, vai dar as componentes do I, y1z2 menos y2z1, o I aqui. A componente do J é z1x2 menos z2x1j. A componente do K é x1y2 menos x2y1, né? Então é assim que a gente calcula o produto vetorial quando ele é dado assim, na forma de componentes. E a última coisa que nós vimos foi a norma do produto vetorial de U por V, né? Nós calculamos a norma desse vetor aqui e vimos que se aqui, por exemplo, θ é o ângulo entre o U e o V, então a norma do produto vetorial ela é a norma do U, o comprimento do U, vezes a norma do V, vezes o seno desse ângulo aí, né? Então foi isso que nós vimos na última aula. Eu tinha dito que uma aplicação do produto vetorial é para o cálculo de área de paralelogramo, né? Então, por exemplo, olha, se eu tenho aqui, digamos que eu vou pegar agora o U e o V. Sim, uma coisa que nós vimos a respeito dessa, antes de ver a área, né? Uma coisa que nós vimos a respeito, que era uma consequência dessa fórmula aqui, é que se o produto vetorial de dois vetores é zero, né? É o vetor nulo, então isso implica que eles são paralelos. E reciprocamente, se os vetores são paralelos, a norma do produto vetorial é zero, né?
Só vimos isso, que é uma consequência dessa fórmula. Ela lembra aquela outra proposição relativa a produto escalar, que diz que se o produto escalar é zero, então, se e somente se, os vetores são ortogonais, né? E o que eu tinha dito é que servia para calcular a área, o produto vetorial. Então, esse que vamos ver agora é assim, ó. Se eu vou pegar agora U e V, vetores do espaço, vetores do R3, não paralelos, não colineares, né? Eles não estão na mesma reta, né? E vetores não nulos, né? O U e o V não nulo, diferente do vetor nulo, e o V também diferente do vetor nulo, tá? Vai acontecer uma coisa assim. Eles, digamos que aqui esteja o U, aqui esteja o U, e aqui esteja o V, digamos. Aí eu faço um paralelogramo com esses vetores. Eu coloco aqui um outro representante do U, né? Um outro representante do U. E coloco aqui um outro representante do V. Aí eu tenho esse paralelogramo. Aí eu quero a área desse paralelogramo, essa área aqui, né? Essa área. Quanto dá essa área? Olha, para calcular essa área, vamos chamar de A para essa área, né? A é essa área aí. A área do paralelogramo. A área do paralelogramo é a base pela altura. É esse comprimento aqui, que é a base, e quem é esse comprimento? Quanto é esse comprimento, né? Esse comprimento é a norma do U. Pela altura, a altura pode ser vista assim, eu baixo uma reta perpendicular aqui, ó. Essa distância aqui é a altura, né? E dá para a gente calcular a altura assim, olha, eu vou pegar aqui o ângulo entre os dois vetores, U e V, θ, e vou considerar esse triângulo retângulo aqui, ó, certo? E aí vou achar o seno desse triângulo, o seno desse ângulo. Vou fazer para cá. O seno de θ, o que é o seno? É o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é esse lado aqui, ó, que é a norma do V. Então, o seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é a norma do V. Aí aqui eu tiro o valor do H, eu passo esse norma de V para lá multiplicando, e eu vou ter isso aqui, né? Aí isso eu substituo aqui, ó, tá? Então eu vou ter que a área, ela vai ser a norma do U vezes o H, que é isso. Então é a norma do V seno θ, tá? Não, aqui não tem. Seno θ. E observem então isso aqui e isso aqui, ó, né? É a mesma coisa. Então, o que está isso aqui é a norma do produto vetorial, tá? Quer dizer, a área do paralelogramo determinada por dois vetores é a norma do produto vetorial entre eles, né? Essa é uma aplicação do produto vetorial. Se eu tenho dois vetores e quero determinar a área do paralelogramo determinado por eles, eu faço o produto vetorial deles e acho a norma, né? Acho a norma.